Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Cláudia Bear e esse é o programa Papo Psi. Hoje nós convidamos o professor Bernard Ranger, que vai falar para a gente sobre a história da terapia cognitivo-comportamental. Então, o professor Bernard é especialista em terapia cognitiva pelo Beck Institute, professor da UFRJ e doutor em psicologia. Convidamos também para o debate professor Glaucio de Rê, neurocientista, professora Luciclei Pontes, especialista em psicologia infantil, e professora Antônia de la Cruz, especialista em psicologia social. Professor, eu queria então que o senhor pudesse falar para a gente sobre a história da terapia cognitiva comportamental no Brasil, que eu acho que confunde um pouquinho com a sua história, né? De certa forma, é verdade. Eu entrei para a PUC em 1967 e desde essa época eu já tinha uma orientação voltada para terapias com processos empiricamente fundamentados. Tanto que logo que eu entrei, eu comecei a fazer parte de um laboratório de psicologia experimental. E assim eu fui me desenvolvendo e fui me inclinando um pouco na direção da psicologia comportamental. Porque era uma orientação em psicologia que valorizava o conhecimento empiricamente fundamentado. Professor, para quem é leigo, pode explicar o empiricamente fundamentado? Fundamentado em coisas empíricas, que sejam em evidências, né? Sabe o Sherlock Holmes, que ele ficava buscando aquelas evidências? Então, é um tipo de abordagem orientada para buscar esse tipo de fundamentação. E em 1969 eu tive a oportunidade de ter uma aula com o professor Otávio Soares Leite. Foi meu professor. Fantástico, uma pessoa assim, atualíssima, super antenada naquilo que havia de mais de novo. E ele deu uma aula sobre um curso sobre aprendizagem humana, e nesse curso ele deu uma aula sobre Joseph Volpe, o que era uma coisa absolutamente nova, né? Porque o Volpe estava trabalhando há coisa de 5 ou 6 anos. E ele apresentou como era o tipo de trabalho que o Volpe fazia, né? Que era um trabalho de tratamento de quadros fóbicos com dados empíricos que fundamentavam aquele tipo de trabalho que ele desenvolveu. Com comprovação, né, com professor? Com comprovação empírica, né? E eu achei aquilo fascinante, conversei com ele, e dali dessa aula, a gente constituiu um grupo de estudos sobre terapia comportamental. E eu tive a sorte também de, logo depois, a professora Miriam Valias Oliveira Lima ter sido contratada para ser professora da PUC do Rio de Janeiro, de quem eu fui sua aluna também, e ela deu também supervisão. E ela tinha passado 1 ano estudando com o Volpe na Pensilvânia. Então, tudo que ela aprendeu com o Volpe, ela ensinou para mim e para outras pessoas, né, que também fizeram parte desse grupo de estudo. E isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais inclinado a continuar trabalhando com esse tipo de enfrentamento, né? E assim eu me formei junto com a Maria Tereza Maldonado, na mesma turma, né? E eu comecei a trabalhar como terapeuta comportamental, na época se chamava assim. E a história da terapia comportamental, eu tive numa banca na segunda-feira sobre isso, uma banca de doutorado lá em Ribeirão Preto, em que a aluna, a Caroline Pavan, ela defendia a ideia de como que a terapia comportamental se desenvolveu no Brasil. Então ficou claro que são dois tipos de desenvolvimento. Uma em São Paulo, porque aconteceu de ter vindo uma pessoa indicada pelo Skinner, né, que era um grande pesquisador americano naquela época, e foi o Fred Keller, que veio a ser professor do Instituto de Psicologia da USP de São Paulo. E nesse curso que ele deu de análise experimental do comportamento, ele treinou uma variedade de alunos que também se tornaram
luminares na disseminação da análise experimental do comportamento na USP e depois em outros lugares do Brasil também, como em Brasília também, né? A UNB teve uma origem muito calcada nesse tipo de pensamento. E no Rio de Janeiro, o que aconteceu foi que o Otávio Soares Leite ele foi fazer mestrado na Inglaterra. E ele aprendeu coisas lá e trouxe para cá informações que foi passando para os alunos deles da UFRJ, e um deles era o Geraldo da Costa Lame, né? E que, bebendo nas informações do Otávio, ele desenvolveu o que ele chamou de condutoterapia, que era o nome que ele deu a essa terapia comportamental. Então, houve duas correntes de terapia comportamental, uma em São Paulo, mais fundamentada no Skinner, e a do Rio, mais fundamentada em Eisen e também no Volpe e outros, na área de influência da Grã-Bretanha. Professor, para quem não sabe o que é terapia comportamental, pode dar assim uma noção? É isso que eu falei, uma terapia orientada para fazer uma prática clínica empiricamente fundamentada, baseada em fatos empíricos, né? Então, se eu for atender um cliente, eu quero saber qual tipo de resultado que eu vou obter com esse cliente, e eu quero ter certeza que esse resultado vai se manter, né? Não adianta você tratar e, de repente, haver substituição de sintomas, como se dizia antigamente, ou ainda se diz, talvez, na psicanálise. Deslizamento, né, dos sintomas. Mas o fato é que, só para dar um exemplo, né, eu atendi uma cliente que tinha uma irmã que fazia formação em psicanálise, né, era psicanalista. E essa outra, que também estudava psicologia, ela foi ser minha cliente porque ela gostava desse tipo de orientação, né? E essa outra irmã dizia, esse seu problema vai voltar, porque não vai ter jeito. Bom, o fato é que eu fiz o atendimento, sei lá, 10, 12 sessões, uma coisa dessa. Ela melhorou muito, e depois de anos, ela foi a Veneza, ela tinha medo de bichos de pena. Tá? Então ela tinha dificuldades em andar na praça onde ela morava, porque tinha pilhas de pombos, né? E depois desse tratamento tem fotografias dela em Veneza, com pombos nos ombros dela, depois de anos de tratamento, né? Então, eu acho que isso é um exemplo, né, de como que é um tratamento que se manifesta como efetivo e que se mantém no tempo, né? Então, isso foi o início que eu aprendi a trabalhar com dessensibilização sistemática, para tratar de quadros fóbicos. E por começar a tratar de quadros fóbicos, eu comecei a atender um paciente que tinha quadros de pânico, que na época não existia transtorno de pânico. Mas, na área comportamental, existia o conceito de agorafobia, que era o medo de estar em lugares que a fuga seja difícil. Isso é interessante, né, professor? Os transtornos vão se modificando, vão surgindo transtornos, mais ou menos, né? porque antigamente os sistemas de classificação psiquiátrica, o DSM-1 e o DSM-2, eram psicanaliticamente orientados. Aí no DSM-3 deixou de ser psicanaliticamente orientado e passou a ser mais descritivo, de conjuntos de sintomas, de síndromes, né? E aí, no DSM-3R, em 1987, surgiu o quadro transtorno de pânico. E daí veio sendo mantido, né, desde essa época. Mas o fato é que eu comecei a atender esse cliente e, novamente, tive muito sucesso com ele, porque eu fui fazendo exposição gradual, progressiva, de longa duração, né, que era o que se recomendava na época para esses quadros, né? E isso acabou favorecendo que ele ficasse bem e até voltasse a andar de avião, porque ele não conseguia andar de avião, assim por diante. E ele foi até morar em Salvador, né? Ele foi trabalhar em Salvador e voltava para o Rio, né? Então, quer dizer, foram sendo tratamentos progressivamente que foram sendo realizados com sucesso e que foram mostrando que era um caminho que estava dando certo, né? Eu sei que alguns anos depois eu cheguei a ser diretor do departamento de psicologia. Não, antes disso teve uma outra moça, uma professora que trabalhou na PUC, a Silva Duncan. Ela teve formação também na Grã-Bretanha e veio para cá
e a gente fez uma amizade, começamos a trabalhar juntos. Depois ela voltou para Grã-Bretanha e veio um outro professor que foi o Harold Lettner, com quem eu publiquei um novo livro. Meu primeiro livro foi com ele, né? E o Harold, ele tinha se formado na Áustria, depois ele fez doutorado na Alemanha e foi fazer formação em tratamento de transtorno obsessivo compulsivo no Middlesex Hospital, em Londres, que é o bamba no tratamento de TOC, né? É o Vic Meyer. Então ele trouxe o Vic Meyer para ensinar a fazer tratamento de transtorno obsessivo compulsivo. Eu conheci o Vic. Professor, para quem não sabe o que é o transtorno, pode explicar. Transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno que se caracteriza por pessoas que têm pensamentos obsessivos, que são preocupações com: será que eu estou limpo? Será que eu me sujei com isso ou aquilo? Ou será que eu desliguei o gás? Ou será que... são preocupações, são obsessões dessa natureza que geram ansiedade e que depois requerem que certas compulsões sejam apresentadas pelos pacientes, que produzem a redução da ansiedade, né? Então ele desenvolveu um tratamento baseado em exposição e prevenção de resposta, que é o tratamento que foi descoberto em 1966 e se tornou o tratamento padrão para pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo até hoje, né? Pode explicar, professor, como é que é o tratamento, exposição, prevenção de resposta? Eu vou explicar da seguinte maneira. Você imagina que você tenha uma pessoa que pensa que ela... Vou dar um exemplo de um caso, né? Eu tive uma cliente que cada vez que ela via um vidro quebrado, ela achava que isso ia gerar 7 anos de azar. Né? Então ela andava pela rua e via num retrovisor de um carro qualquer um espelho quebrado, e ela tinha que imediatamente ir para casa tomar banho, aquele banho exemplar, para que ela ficasse tranquila de ficar com 7 anos de azar. E aí ela chegou ao meu consultório e eu estava dizendo o seguinte, que o tratamento, o transtorno obsessivo, ele tem esses pensamentos e tem as compulsões, que são os rituais, que quando são apresentados, isso reduz o desconforto e a ansiedade. E existe evidências empíricas claras de que o tratamento mais indicado para pessoas com TOC é terapia comportamental, ou na época era comportamental, hoje é cognitivo-comportamental, e medicação, né? Medicação antidepressiva. O primeiro medicamento tricíclico surgiu em 1967. Então, desde 66, 67, se sabe que o melhor tratamento para o TOC é combinar terapia comportamental com medicação depressiva tricíclica. Depois, os tricíclicos foram progredindo e aí surgiram os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que hoje são os medicamentos mais usados para vários tipos de quadros. Mas, então, essa cliente, quando ela passava na portaria, onde tem os elevadores que sobem para o nosso prédio, ela tinha lá uma tabuleta que estava pendurada, atrás tinha espelhos quebrados. Bom, ela passava por aqui, via aquilo e tudo bem. Aí subia lá para a minha sala. Aí, como o tratamento indicado era esse, eu encaminhei ela para minha amiga Vera Gruber, que tem um consultório lá no 10º andar, psiquiatra. Aí ela começou a atender a paciente, começou a medicar e tal. Aí, quando ela estava na saída de umas sessões da Vera, ela foi assinar um cheque para pagar a Vera, e embaixo do cheque dela estava a tabuleta que ficava pendurada lá na portaria
dos elevadores, né? Quando ela viu aquilo, ela ficou horrorizada e saiu correndo e foi embora para casa imediatamente para tomar banho e nunca mais eu vi ela. Um pouquinho mais voltar para fazer tratamento nenhum, de tão escandalizada que ela ficou, né? Então, ela não fez aquilo que era o desejado, que era você fazer exposição e prevenção de resposta, que se faz normalmente fazendo uma hierarquia, né? Você começa com aqueles itens que são pouquíssimos perturbadores, e aí você faz a exposição e solicita que o paciente não faça o ritual. Isso é exposição e prevenção de resposta, né? Então, pacientes que fazem isso, eles vão melhorando, e deixam de ser perturbados pelo transtorno, né? Eu recebi uma cliente que, pelo relato dela, me parecia a cliente com o quadro mais grave de pânico que eu já tinha tido. E ao final da consulta eu disse, olha, eu estou indo para um congresso de psiquiatria em Maceió e eu não vou poder atender você nesse período que eu vou estar em Maceió, porque não tinha celular, não tinha... essas coisas não tinha, né? Eu ainda preparei a minha aula num Apple II Plus, que era um Apple lá de antigamente, né? Eu preparei o curso que eu fui dar lá. E aí eu avisei a ela, sabe, poxa, você não tem nada escrito? Aí eu pensei assim, pô, boa ideia, acho que eu vou escrever alguma coisa para esses pacientes. Aí eu peguei o avião e no avião fui lá com folha ao maço, papel ao maço, e fui escrevendo no papel ao maço a estratégia Acalme-se, que é essa estratégia que marcou, que é a marca minha, né, pela qual eu sou reconhecido. Não por isso, mas também por isso. Né? Também por isso. E eu, quando eu cheguei lá, eu datilografei aquilo, porque ainda tinha business center com datilografia, né, com câmera, com máquina datilográfica, mas já tinha fax. Aí eu peguei e mandei aquilo por fax para ela, né, e guardei o original datilografado para voltar para casa, depois. O curso que eu dei foi um sucesso. Tinha lá pelo menos uns 60 psiquiatras, né? E todos ficaram assim fascinados com o trabalho que eu apresentei. Eu apresentei assim 3 aulas, né? Uma aula de princípios básicos, né? Princípios e processos, tal. Uma segunda aula foi tratamento de transtornos de ansiedade e uma terceira aula foi transtornos de humor. Aí foi um sucesso muito grande. E depois desse curso, eu peguei o material dessas 3 aulas e publiquei 3 artigos no Jornal Brasileiro de Psiquiatria. E que a partir daí, isso acabou fazendo com que eu me tornasse cada vez mais convidado para dar cursos e conferências em congressos de psiquiatria, assim por diante. Então, só para vocês entenderem o que é a estratégia Acalme-se. Quando uma pessoa tem sensações de pânico, ela começa a sentir uma série de sensações no corpo, tipo sensações de taquicardia, aí ela começa a respirar de forma mais ofegante, isso pode fazer com que ela fique tonta, aí ela começa a qualificar essas sensações como sendo ruins, desagradáveis. Então, tudo que ela quer fazer é que aquilo acabe, que aquilo diminua, que aquilo passe, né? Só que quanto mais uma pessoa faz isso, isso mais intensifica as sensações, tá? Faz elas ficarem mais intensas, né? Então, o cerne da estratégia Acalme-se que eu escrevi é: não lute contra as sensações, aceite as sensações, deixe elas ficarem no seu corpo, porque isso vai fazer com que elas fiquem menos desagradáveis, né? E esse é o primeiro passo, né? O segundo passo envolve contemple as coisas em sua volta, né? Ora, contemplar as coisas à sua volta, na verdade, é apenas distrair-se, né? Distrair não vai fazer mudar nada, objetivamente, mas vai ajudar a reduzir um pouco a intensidade do desconforto. Então, você vai dirigir a atenção para fora das sensações que você está experimentando e dos pensamentos catastróficos que estão passando na sua cabeça, tá? O terceiro passo é: haja com a sua ansiedade. Haja como se você não estivesse ansioso.
Então, isso é uma recomendação para as pessoas continuem a fazer aquilo que elas estão fazendo e não fugir, porque se fugir, a ansiedade vai diminuir, mas o medo vai aumentar. Então, desse jeito, elas vão criar o quadro de agorafobia. Eu não estou dizendo para já na aplicação da segunda sessão que eu faço dessa estratégia, que eu já vou começar a tratar a agorafobia. Não, é só um modo de explicar para pessoas que têm agorafobia como é que a agorafobia se constrói. O quarto passo é fazer a respiração diafragmática. Né? Libere o ar de seus pulmões. Então, isso envolve as pessoas aprenderem a fazer a respiração diafragmática, né? Que é uma respiração em que você inspira e faz o ar passar pelo diafragma, o que faz o abdômen expandir-se. O quinto passo, eu precisava de uma letra M. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou botar a letra M aqui? Aí eu pensei, vou manter o espaço anterior. Aí pronto, deu para encaixar a letra M. Por que essa letra M? Porque é um acrônimo. Acalme-se. Acalme-se. Tá, entendi. E aí eu necessitava disso. Isso. O sexto passo é examine os seus pensamentos, que é o passo estritamente cognitivo, né, que faz as pessoas refletirem sobre as interpretações delas. E se as pessoas seguirem essa estratégia passo a passo, elas irão conseguir deixar de ter ataque de pânico, usando os próprios recursos. Então, isso é claro que precisa ser valorizado, onde o sexto passo é sorria, você conseguiu, né, para valorizar aquilo que as pessoas conseguiram. E o último passo é aceite, espere o futuro com aceitação, porque isso vai envolver elas mudarem a maneira como elas estão lidando com a sua ansiedade. Bernard, nesse momento, você já incluiu estratégias cognitivas. Já. Eu comecei a terapia cognitiva em 1981. Com o livro do Beck. Né? Então, assim, qual é, para as pessoas poderem entender, a diferença da terapia cognitiva inicial para da comportamental para cognitiva? Ótima pergunta. Ótimo. A terapia comportamental, ela fundamentalmente lidava com questões baseadas nos conceitos de condicionamento clássico do Pavlov e condicionamento instrumental operante, que foi muito desenvolvido pelo Skinner e que acabou se transformando em muitos princípios básicos do comportamento. Então, era basicamente isso que se fazia. Né? Aí, a partir de um certo momento, começaram a surgir pesquisadores influentes, como o Bandura, por exemplo, o Albert Bandura, que começou a manifestar críticas em relação ao pensamento do Skinner e a valorizar a importância de processos mentais, conscientes, né? Mentais, né? Porque ele desenvolveu um tipo de aprendizagem chamado aprendizagem pela observação de modelos, né? Modelação. Né? Então, você aprende observando o comportamento de modelos. Quando uma pessoa observa modelos, ela pode imitar o comportamento do modelo, ou ela pode escolher não reproduzir o comportamento do modelo. Então, uma coisa é desempenho, outra coisa é aprendizagem. Né? Então, você pode aprender, mas pode não desempenhar aquela aprendizagem. Então, isso me parece que foi alguém que pode ter favorecido a aceitação desses processos mais cognitivos, que já tinham o Beck e o Ellis, que era um outro clínico americano. Os dois chamavam atenção para a importância dos processos cognitivos na influência do funcionamento emocional e comportamental que a gente apresenta. Então, isso certamente favoreceu a incorporação desse tipo de conhecimento na Associação Americana de Terapia Comportamental e que depois acabou se tornando a Associação Americana de Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, aos poucos,
isso foi sendo incorporado como parte do conhecimento e deixou de ser apenas comportamental e passou a ser cognitivo-comportamental. E de alguma maneira no Acalme-se tem um pouco de mindfulness, né? Tem. Né? E assim, isso ainda não era uma coisa incorporada Não. dentro desse contexto, Não. mas já estava dentro da sua visão e da sua prática. Tá. Como que você chegou a isso? A questão é a seguinte, em 1979, o último filme do cinema Pax, que ficava na Praça Nossa Senhora da Paz, foi chamado Dersu Uzala. Tá? Esse filme ele conta a história de um oficial do exército russo, é uma produção japonesa soviética, ainda era da época da União Soviética, tá? Dirigido pelo Akira Kurosawa, um dos maiores diretores de cinema do Japão. E esse filme conta a história de um oficial do exército russo que fica incumbido de fazer um levantamento topográfico da região da Mongólia. Como ele não conhecia o território, ele contrata um guia. E o guia é o Dersu Uzala, que é um velhinho simpaticíssimo, uma graça, um amor de pessoa, que conhece aquele território com a palma da mão dele, que tem soluções extraordinárias para os problemas mais complicados, né? E que fazem com que o capitão desenvolva em relação a ele uma admiração, uma afeição, assim, uma amizade assim, muito grande, né? E o Dersu também desenvolve em relação ao capitão uma admiração, pelas roupas bonitas que ele usava, aquela farda, aquelas medalhas, aquela capa, os instrumentos que ele tinha, aquelas coisas. Então isso faz com que ele desenvolva em relação ao capitão uma admiração, uma afeição, uma amizade, né? Que faz com que os dois, ao longo do filme, a gente vê que eles vão se aproximando, né? E aí tem um momento do filme que começa uma terrível tempestade, né? E aí a gente vê como é que o capitão começa a correr para um lado, o Dersu começa a correr para um lado para o outro, pegando coisas assim no chão. A gente vê o capitão fazer isso também, e a capa dele voando, com vento, barulho, aquelas coisas. A imagem, quase nada a gente vê mais. Até que, de repente, corta a imagem, e na minha memória tem a imagem de um branco, assim, o solo todo branco, de neve, com neve, né? O céu azulzinho, um azul lindo, né? E na neve tem uma corcova lá, de onde começa a sair uns pedaços de neve, da qual saem o Dersu e o capitão naquele iglu que o Dersu improvisou e salvou a vida deles. Aí, na minha memória, corta a cena, aparece o capitão agradecendo ao Dersu ter o salvo improvisando aquele iglu. E o Dersu responde ao capitão a seguinte frase: capitão, nem o mais forte dos carvalhos teria resistido a essa tempestade, mas um frágil arbusto sim. Eu achava essa história fantástica, né? Aí cada vez que eu tinha um estagiário lá na UFRJ, eu contava essa história: olha que maravilha, olha que flexibilidade, olha só, isso aqui é legal. E eu fui contando isso, né? Até que chegou em 1990, uma estagiária me deu o DVD Dersu Uzala. Disse, pô, que legal, agora eu vou ver o filme de novo, para ver aquela história legal toda que eu fico contando aí, né? Só que quando eu revi o filme, não tinha nada disso. Eu construí essa história toda na minha cabeça, né? Porque isso refletia todas aquelas leituras que eu tinha feito, né, sobre Zen budismo, Alan Watts, eu acabei de lembrar, Alan Watts, Suzuki, esses caras todos, e que certamente me fizeram perceber isso. Então, acho eu que isso pode ter favorecido eu já ter uma coisa um pouco mais orientada assim, para essa coisa de aceitação em 1991, né? Porque foram anos, né, depois desse 1979. Né? E aconteceu também que quando eu
publiquei isso em 1991. No mesmo ano, aquele Stephen Hayes, nos Estados Unidos, publicou trabalho sobre terapia de aceitação e compromisso, né, que envolve exatamente esse tipo de coisa. A base fundamental é essa. De aceitar, né? Exatamente. Aceitar a ansiedade. Não lutar contra, aceitar as sensações e se manter comprometido, haja com a sua ansiedade, essas coisas todas, entendeu? Então, eu acho que foram coincidências que acabaram favorecendo que essa estratégia tivesse esse tipo de resultado e que acabou envolvendo essas coisas o texto lá de aceite a sua ansiedade, está claramente dizendo assim, não lute contra a ansiedade, aceite e tal, assim por diante, porque é isso que eu acho que é o fundamental, né, para as pessoas poderem lidar. O Glaucio queria fazer uma pergunta, né, Glaucio? Quando você pensou na respiração, quando você fez aquele acrônimo, né, do acalme-se, né? O que você levou em conta quando considerou essa variável, que é uma variável, né? A respiração. Essa variável já vinha sendo exaltada durante muito tempo na abordagem comportamental, lá nos Estados Unidos. Não na abordagem comportamental, na abordagem cognitivo-comportamental. Eu te pergunto porque até pelo ponto de vista fisiológico existe uma relevância muito grande, né? Porque quando você fala de respiração, a própria questão, quando o paciente entra, por exemplo, numa crise de ansiedade, né, num processo ansiogênico, uma das questões que estão relacionadas, até mesmo em relação a como o paciente se queixa, né, é dor no peito, dificuldade de respirar. E quando a pessoa tem essa consciência do processo e consegue, inclusive, controlar a frequência respiratória, ela está trabalhando com 4 variáveis físico-químicas no seu organismo. Porque no momento em que ela consegue manter a normopneia, né, ou seja, a condição fisiológica normal de respirar, você tem toda uma manutenção de hematose, né, de trocas gasosas, e isso vai repercutir diretamente numa manutenção de pressão de oxigênio. O que está relacionado com manutenção de pH, isso tudo vai influenciar diretamente a homeostase do sistema nervoso, porque variações relacionadas com as difusões respiratórias, elas repercutem em alterações imediatas no pH do sangue e, consequentemente, no pH do sistema nervoso, influenciando na atividade sináptica. Por isso que eu te perguntei se houve esse tipo de consideração pelo ponto de vista fisiológico, né, do que representa essa consciência do processo de ansiedade e do controle da respiração. Então, a ideia básica é a seguinte: à medida que o conhecimento foi sendo desenvolvido, um artigo, um texto que eu acho fundamental, é um texto do Barlow, né, sobre fisiologia e psicologia do medo da ansiedade. Né? E nesse texto ele descreve claramente como é que uma pessoa constrói uma crise de pânico, mesmo sem saber. Né? Ele dá um exemplo, ele dá um exemplo de uma pessoa que está na rua e vem um carro na direção dela. E que para ela não ser atropelada pelo carro, ela tem que pular para não ser atropelada. Então, isso só acontece em decorrência da ativação do sistema nervoso simpático. Né? Então, em decorrência da ativação do sistema nervoso simpático, isso vai produzir uma série de mudanças no corpo. Primeiro, vai aumentar o ritmo cardíaco. Por que o ritmo cardíaco tem que aumentar? Para levar sangue para os músculos que estarão envolvidos na luta, na fuga. Mas se o sangue chegar nos músculos sem oxigênio, não vai adiantar nada, não vai ter combustão. Então, tem que ter a sensação de falta de ar. Então, a pessoa vai ter a sensação de falta de ar, que faz com que ela comece a respirar de forma mais ofegante, para que o oxigênio possa ser levado pelas catecolaminas, para que então possa se dar a combustão nos músculos. Terceira coisa que vai ser fundamental, vai ter que ter uma redução do diâmetro das artérias. Por que o diâmetro das artérias tem que diminuir?
para não sobrecarregar o coração, porque senão o coração vai ficar fazendo um esforço enorme para o sangue chegar distante, então isso poderá ser uma sobrecarga. Mas se você diminuir o diâmetro das artérias, isso pode facilitar. E aí vem a pergunta, você já regou jardim com mangueira alguma vez? Não. Não. Então, quando a gente rega jardim com mangueira, se você aperta uma pontinha da mangueira, o jato vai mais longe. Então, isso é exatamente diminuir o diâmetro da artéria. Então, o sangue vai mais longe sem sobrecarregar o coração. Isso vai aumentar um pouquinho a pressão arterial, né? Mas não vai ter problema, tá? Porque vai ser só um pouquinho, porque não precisa de uma pressão arterial maior. Aí se na periferia não tem artérias, o que vai acontecer? O sangue que vai estar reduzido, na periferia não tem, como não tem artérias, tem vesículas, então o que vai acontecer? O sangue não vai circular, por isso a gente fica branco quando a gente sente medo, tá? Porque tem pouca circulação sanguínea. E por que tem pouca circulação? Para não ter artérias, porque não diminui o risco de hemorragia, né? Outra coisa que é fundamental, se a gente está respirando de uma forma significativa, isso poderá produzir sensações de dormência ou formigamento. Além disso, essa mudança toda vai produzir também sudorese, né? Por que sudorese é importante? Por que as pessoas precisam suar? Você imagina lá na antiguidade, lá na pré-história, uma pessoa toda cheirosinha assim, vem um predador, come ela, porque ela não vai conseguir escapar. Mas se ela está escorregadia, suada, cebosa, alguma coisa assim, fica mais fácil dela escapar do predador. Outras mudanças, outras coisas, outras alterações que fazem parte dessa ativação do sistema nervoso simpático, pode envolver também, eventualmente, vomitar, ou evacuar, ou urinar, essas coisas. Por quê? Porque todas essas mudanças são fundamentais para que as pessoas priorizem a luta e a fuga, né? Ok. Isso é descrição da ativação do sistema nervoso simpático. Só que há um outro sistema nervoso que é o parasimpático. E o parasimpático funciona antagônico ao simpático. Então, quando um está ativado, o outro está desativado. Então, se o parasimpático fica desativado, quanto mais você pode favorecer a ativação do parasimpático, mais isso vai favorecer a pessoa se tranquilizar depois, né? Porque assim que acaba o perigo, a pessoa acaba ficando mais calma e o que é fundamental é que, uma vez terminado o perigo, aí a pessoa relaxa e às vezes até fica assim, aliviada, né, de todo aquele sofrimento que ela experimentou. Mas, numa pessoa que tem pânico, se ela, nesse crescimento dessas sensações, o que a pessoa que tem pânico pensa? Vou ter um ataque cardíaco fulminante. Ela não tem. Vou ficar sufocada. Se eu fico respirando de forma ofegante, isso vai secar a minha garganta, vai fazer as pessoas pensarem que elas não vão conseguir mais respirar. Isso nunca acontece. Vou perder o controle. A gente pergunta para pessoas que têm pânico, quantas vezes você perdeu o controle? Nunca. Eu quase perdi, talvez, quase perdi aquele dia, tal, mas na verdade nunca perdi. Não, mas eu sempre perco. Isso é o que você diz. Sempre perco o controle. Quem me conhece sabe. Mas é da raiva, não é da ansiedade. Também. Outras coisas que as pessoas pensam são, vou enlouquecer. Sobretudo aquelas que têm despersonalização e desrealização. E, obviamente, ninguém enlouquece porque está tendo uma crise de pânico, tá? E outra coisa que as pessoas pensam é que vou desmaiar, e também nunca desmaio. Então, todas essas questões são discutidas no capítulo 1. Vou morrer também, né? Não, morrer foi a primeira coisa que eu disse, né? Então, o primeiro capítulo do livro, Vencendo o Pânico, tem essas informações todas. Então, é dali que vem essa preparação para que as pessoas aprendam que tem dois modos de respirar e que então essa coisa que se caracteriza pela pH, isso acaba caracterizando esse negócio de... A homeostase, né? Não a homeostase, aquele quadro de... o contrário quando tem hiperventilação, tem alcalose. Alcalose respiratória. Exatamente, que produz essas sensações todas. Então, em decorrência disso, que se não, você respirar da forma... como é que chama?
Normopeneica. Isso, e essa forma como é que chama? Diafragmática, aí Que é a normopneia. tende a passar. Exatamente. Isso aí. Tanto que até uma professora estava conversando comigo na semana passada, até coincidentemente, ela falou assim, uma disciplina que tinha que desde cedo ser ensinada é a disciplina de como se alimentar e respirar. É isso né? mesmo. Porque o quanto, sob o ponto de vista profilático, as pessoas sabendo comer e respirar, né, poderíamos aí estar evitando várias situações que se tornam mais crônicas e mais dificultosas de serem tratadas na fase adulta. Por isso que eu te perguntei, porque até na medicina tradicional chinesa, né, a respiração ela é considerada como sendo, né, uma prática, um comportamento fundamental na manutenção da nossa homeostase, né, do nosso equilíbrio. Obrigado. Nós estamos então voltando agora com o segundo bloco com o professor Bernard Ranger. E eu gostaria então de saber, né, depois da terapia cognitiva, né, e terapia cognitivo-comportamental, o que nós temos então, mais atual? Um primeiro exemplo é a terapia de aceitação e compromisso, né, que fortaleceu muito essa ideia de que, em vez de lutar contra as emoções, você precisa aceitar essas experiências emocionais. Muito disso se passou porque antes da terapia de aceitação e compromisso surgiu o John Kabat-Zinn. Para vocês terem ideia, ele publicou um artigo em 1979 sobre mindfulness. Tá? Nos anos 80 foram publicados 30 artigos. De 90 a 2000 foram publicados 100 artigos. De 2000 a 2010, 300 artigos. De 2010 a 2015, 600 artigos. Então, é um crescimento assim exponencial. Então, em grande parte, a terapia de aceitação e compromisso se baseou nas contribuições de mindfulness, que diz respeito a uma atenção plena, você prestar atenção naquilo que está acontecendo no momento presente, sem julgamento. Né? Então, isso diz respeito a você apenas prestar atenção, observar, descrever minuciosamente para si próprio aquilo que você está observando, as sensações que você está tendo, os pensamentos que estão passando pela sua cabeça, os sentimentos que você pode estar experimentando e assim por diante. Tá? Então, com base nisso, isso certamente pode ter favorecido o Stephen Hayes a, em primeiro lugar, valorizar essa questão de aceitar as coisas tais como elas se apresentam. E a segunda parte da contribuição dele é manter-se comprometido com aquilo que é importante e significativo para você na sua vida. Tá? Então, isso vai envolver que, se uma pessoa está experimentando, só para ficar claro, Stephen Hayes, ele teve transtorno de pânico. E foi por ter tido transtorno de pânico é que ele pode ter desenvolvido esse tipo de concepção que fez ele se tornar famoso, conhecido assim mundialmente. Então, em grande parte, essa terapia trouxe essa contribuição. Além desta, houve um outro desenvolvimento, que foi a terapia comportamental dialética, desenvolvida pela Marsha Linehan, né? Que foi uma terapia desenvolvida fundamentalmente para lidar com pacientes suicidas ou para-suicidas, né? E que fundamentalmente são pessoas com transtorno de personalidade borderline, né? Ou limítrofe, enfim. E que requerem muito. O que é o componente dialético aí? É essa questão de você entender que mudanças são desejáveis, necessárias, mas que certas mudanças podem também não ser necessárias e possíveis. Então, quer dizer, é uma coisa dialética, mas que para que haja progresso nesses pacientes, é que isso precisa ser desenvolvido, trabalhado com uma equipe multidisciplinar, de forma a produzir os resultados que ela tem alcançado.
Um outro tipo de desenvolvimento que também se produziu foi a terapia do esquema, né? Que é uma terapia desenvolvida pelo Jeffrey Young, né? E que tem várias pessoas no Brasil, por exemplo, a Eliane Falcone trabalha com isso, o Ricardo Weiner, lá no Rio Grande do Sul, também trabalha com isso. São, em vários lugares do mundo tem pessoas trabalhando com terapia do esquema, que parte do princípio, e é um tipo de terapia que envolve contribuições da psicanálise, da Gestalt, da comportamental, da cognitiva, assim por diante, e que trabalha muito esses esquemas desadaptativos precoces, né? Que parte do pressuposto que muito do nosso funcionamento tem a ver com problemas adquiridos na infância e que se manifestam hoje da maneira como se manifestam. Mais recentemente, não tão recentemente, mas também começou a surgir a terapia metacognitiva, que é um outro tipo de abordagem, terapia focada na compaixão, que é uma terapia que se baseia muito na ideia de você favorecer esse lado compassivo, né, que a gente precisa ter em relação às pessoas, mas que, sobretudo, precisa ter em relação a nós si mesmos próprio, também. né? Então, são vários tipos de abordagens que estão se desenvolvendo e eu acho uma coisa maravilhosa que isso tenha se desenvolvido. Mas o que precisa ficar claro é que todas essas abordagens, né, em 1993, o David Barlow foi nomeado diretor da divisão 12 da APA, que é a Divisão de Psicologia Clínica. E ele propôs lá que se desenvolvesse trabalhos para determinar práticas baseadas em evidências. Tá? Então foi composta uma comissão mista com vários terapeutas, psicanalistas, comportamentais, cognitivos, gestalt, enfim, humanistas, enfim, uma variedade. E depois de uns 3 anos de trabalho, eles publicaram um relatório e uma avaliação inicial de quais tipos de tratamentos eram considerados empiricamente baseados e quais tipos de tratamentos eram considerados promissores, né? E o tempo foi passando e, se você pegar hoje em dia, tem uma lista assim, eu peguei lá, eu acho que uns 11 transparências, que eu botei tudo pequenininho assim, de inúmeros tratamentos empiricamente baseados, começando com terapia de aceitação compromisso, com terapia comportamental dialética, com terapia cognitivo-comportamental, com terapia analítica, enfim, com várias formas de terapia que estão lá listadas e que eu acho que isso é o ápice, né, que a gente precisa ter como objeto de almejar esse tipo de resultado. Alguns teóricos, então, consideram que a comportamental seria a primeira onda, né? Isso. A cognitivo-comportamental a segunda onda. Cognitivo, desculpa. A segunda onda é a cognitivo-comportamental, a terceira... Não. A primeira onda comportamental, cognitiva a segunda, e a terceira seriam essas ondas. Aqui, né? Isso. A terapia de aceitação e compromisso, comportamental dialética, Isso. do esquema. O senhor já ouviu falar, então, numa quarta onda? Não, isso ainda não. Pode ser que exista, mas da minha informação não. Já saí da universidade há uns 2 anos. Tem alguma expectativa com relação ao futuro da TCC? É sempre previsível que possam surgir novas ondas, né? Eu tive lá num congresso da ABCT em Nova York em 2016. Né? Aí tinha uma mesa que era uma mesa com David Barlow, que é o terapeuta cognitivo comportamental, o Stephen Hayes, que é o cara da terapia Aceitação, né? de aceitação e compromisso, e teria a Marsha Linehan, né, que ela não pôde ir porque teve um tombo, caiu do palco, numa dessas aí, mas foi uma substituta dela, também brilhante, e estavam lá para discutir a seguinte questão. Essas ondas são histórias particulares ou são resultados do crescimento de do desenvolvimento de uma única? Eu acho que,
quem sou eu para dizer, mas o que eles acharam é que é tudo desenvolvimento da mesma onda que começou com a terapia comportamental lá atrás, que depois veio o Ellis, que depois veio o Beck, que depois veio esse Kabat-Zinn, depois veio o Reis, depois veio a Marshall Linehan, e assim por diante, foi terapia do esquema e tal, e terapia da compaixão, e ainda eu boto lá numa árvore que eu fiz quando eu faço as apresentações, tem lá ainda 2 galhos com 2 interrogações assim em cada um, tem uma interrogação em cada um, que representam novas possibilidades de crescimento que não estão previstas, que a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas que provavelmente vão ser contribuições também de boa qualidade. Isso. A psicanálise pode ser uma terapia baseada em evidência? Existem nessa lista de terapia baseada em evidência inúmeros exemplos de terapias psicanalíticas baseadas em evidência. Tem várias, inúmeras. É só ir lá na divisão 12, div12.org. Aí vocês vão ter lá a lista de todas as abordagens, inclusive psicanalíticas. Se eu estiver errada, o professor poderá me corrigir, mas eu acho que existe uma convergência muito grande nisso tudo, e entendeu que não existe uma ou outra, mas algumas coisas que talvez são pequenos detalhes que serão considerados ou não, e que isso é uma continuidade, está em estudo, então graças a Deus que isso assim, não chegamos ao fim, mas que todas essas abordagens, elas se convertem vão ter uma convergência em algum ponto. Quando ele começou a falar, eu estou fazendo formação atualmente em esquizoanálise. Então, quando começa a falar dessa questão da aceitação, e a esquizoanálise, nós aprendemos imediatamente isso. Eu faço com Fugante, que é um filósofo bastante conhecido, Luiz Fugante. E é exatamente isso que nós fazemos. Então, olha a convergência, tem muita coisa. Tanto a psicanálise, quanto a comportamental, quanto a cognitivo. Talvez alguns termos sejam diferentes e algumas coisas se pense um pouco diferente, mas que vai manter. Eu acho que essa diferença é que mantém a ciência caminhando. Porque é exatamente isso daí que acontece. Então, quando fala que partiu de uma comportamental e depois foi para uma cognitiva, eu acho que isso é um somatório. E existem diferenças, graças a Deus, vão continuar existindo, até para que a gente possa continuar discutindo sob ponto de vista diferente, porque isso leva a um conhecimento, eu acredito muito nisso. Com certeza. Então, eu não vejo muita coisa assim isolada, não. Algumas coisas elas são entendidas de uma maneira, outras situações são trazidas e entendidas de um outro ponto de vista, mas eu acho que existe um olhar que vai convergir para esse ser humano e que potencializa a descoberta desse ser humano a todo momento. Agora, eu acho que assim, a minha última pergunta com relação ao crescimento da TCC. Como que o senhor vê esse crescimento e por que o senhor acha que a TCC, então, está crescendo tanto? Primeiro porque eu acho que há uma inclinação de querer tratamentos que sejam mais objetivos, produzam resultados mais imediatos, mais palpáveis, e isso certamente pode ser um fator que tenha favorecido esse crescimento da TCC. Há alguns pesquisadores que têm feito pesquisas sobre como será a psicologia 10 anos depois, né? Estou falando do Norcross e alguns outros que fazem esse tipo de estudos, né? E o primeiro foi publicado em 82, depois teve 92, depois teve 2002, depois 2012, agora como é que vai ser 2022, né? Então, progressivamente, o que tem acontecido é um crescimento das abordagens cognitivo-comportamentais, de abordagens também mais, multiculturais, né? Porque tendo em vista essa globalização, isso acaba requerendo algum tipo de trabalho multicultural.
e, ao mesmo tempo, um decréscimo de algumas abordagens, tipo a psicanalítica, junguiana, algumas outras assim, e o uso cada vez maior de certos procedimentos, como, por exemplo, tarefas de casa e terapia pela internet, algumas coisas assim, né? Terapia online, terapia por telefone, coisas desse tipo, né? Terapia computadoramente mediada, aplicativos que são também úteis para alguns tipos de problemas. Então, acho que são tendências que se prevêem que deve ser mais ou menos assim lá em 2022. Então, muito obrigada, professor, por essa aula, né? A gente aprendeu muito sobre a história da TCC, né? E a sua participação nessa história. Então, muito obrigada a todos e até o próximo programa.